Bem-vindos a mais um Catmarimbau, o lugar da resenha. Zezé, sempre trazendo um convidado especial para falar do nosso queridíssimo Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro. E que, dessa sorte, hoje temos aqui a figura nobre de Alex Vander, um grande amigo, meu contemporâneo, meu irmão e ex-comandante do colégio. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Herculano. Primeiro, dizer da alegria, né, de estar participando do Catmarimbau, desse podcast. E, desde já, de parabenizar. Obrigado. Dizer que são raras as iniciativas desse tipo. E você tem sido esse aglutinador, né, das nossas emoções, das nossas lembranças. Né, obrigado. Satisfação de ter sido ex-aluno, de ser ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e parabéns aí, é um prazer estar contigo aqui, meu irmão. Meu irmão, vamos falar exatamente dessa liga que faz com que, ao passar pelo Colégio Militar, a gente se converta numa fraternidade, né? Eu queria que você contasse, como todos os amigos que passaram por aqui, como é que o Colégio Militar acontece na tua vida? Mas o Colégio Militar foi a base de tudo, né? Uhum. Depois da família, acho que o Colégio Militar foi que me formou como o meu caráter, né? E o homem que eu sou hoje, eu acho que tudo tem a ver com aqueles anos de Colégio Militar. Uhum. Né? Então, nós entramos ali crianças, né? Sim. Crianças. Queria ser médico. Meu sonho era ser médico, né? Uhum. Mas ali o Colégio Militar, ele foi me despertando uma série de coisas que jamais eu teria acesso se não tivesse entrado nesse sistema. Mas ele já estava idealizado para você? Já era alguma coisa que você pretendia como menino ou não? Não, de forma alguma. Como eu falei, eu queria ser médico, né? Eu não pensava em nada disso. Então, o Colégio Militar foi uma grande descoberta, né? Foi um grande evento na minha vida. Eu acho que na vida de todos, né? Porque ele impacta de uma forma muito significativa. Porque ele descortina um mundo diferente, né? Sim. A criança entra ali, ela é colocada em forma, ela é levada a cultuar valores que ela não percebia ainda. Né? E as amizades. O Colégio Militar realmente ele tem uma importância assim, muito significativa da minha formação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, o que eu conquistei hoje, a forma de eu pensar hoje, né? Eu devo ao Colégio Militar. Tem muita influência do colégio. Demais, demais. O Colégio Militar foi uma coisa inovidável. Assim, não tem como contar a história da nossa vida sem falar do Colégio Militar. É verdade. Não tem como. Aliás, para mim, funcionou sempre como uma chave a abrir grandes portas. Eu sempre que me apresentei, se eu tivesse que falar de uma fase orgulhosa da minha vida, falaria sempre do Colégio Militar, como sempre falei. E curioso é o seguinte, eu também na minha infância pensava ser médico. A primeira carreira que me veio ao ideal foi a de medicina, né? Obviamente que a gente é criança, a gente não tem noção de rigorosamente nenhuma, né? Mas eu fui morar na beira da Avenida Brasil e comecei a ver muito atropelado. E depois daquilo eu falei assim, não, eu não dou para isso aqui não, entendeu? Aquilo me causava uma certa repulsa. Então ver pessoas abertas já foi descartado. E eu queria, na época, eu tinha uma grande admiração, eu tive a sorte de ter um pai-herói, aquela figura admirável, né? Muito embora eu nunca tenha visto meu pai fardado, mas eu queria ser o que o meu pai era. Eu falei, não, pai, eu também quero ser militar, mas aí eu vivia aquela... E era muito criança, era uma visão extremamente infantil. Eu falei assim, pai, eu queria ser médico, mas eu também queria ser militar. Aí ele chegou, meu filho, existem militares médicos. Eu falei, que bom. Mas depois descartei por conta desse contato com a realidade do que é, de fato, a medicina. Né? E eu falei, bom, então vai ser só milico mesmo. Né? E muito influenciados por uma figura que eu volta e meia refiro aqui, influenciado pelo Capitão Asa. Eu queria ser piloto. Enfim, fui direcionando para aí. E eu já pensava no colégio. Eu tinha realmente uma grande admiração pela carreira militar. Os meus heróis, eu gostava muito de ver
séries, né, da Segunda Guerra. Sim. Né? Tinha, inclusive, uma agora que eu já esqueci o nome, mas eu acho que era Combate. Era uma série de televisão que narrava episódios ali da Segunda Guerra, coleção daqueles soldadinhos verdes. Né? Eu tive uma porção deles, tive Forte Apache, enfim, tudo caminhava, apontava realmente para ali. E eu pensei sempre no colégio como o início dessa realização. E a primeira vez que entrei no colégio para prestar concurso, já para prestar concurso, subir aquela alameda entre aquelas palmeiras foi uma coisa assim emocionante. Para prestar concurso, que eu não passei. Enfim, depois ingressei no colégio, porque meu pai faleceu, isso abriu o direito de eu entrar, o que é o fundamento do colégio, inclusive. Rapaz, como aluno, putz, eu acho que eu já contei isso aqui. Quando porque o fardamento levava um tempo a ser entregue. Né? Eu, salvo erro, eu recebi o fardamento uma semana antes do 6 de maio. Foi mais ou menos isso. Né? Portanto, abril. Eu recebi o fardamento em abril. As aulas começavam em fevereiro. Rapaz, o dia que eu me fardei, naquela época era o primeiro grau, né? O que era o primeiro grau. A gente saía às 6 horas, eu morava em Irajá, eu levava normalmente 2 horas para chegar em casa. Eu fiquei andando das 9 até as 11 da noite embaixo do prédio para que todos me vissem. Mas é assim mesmo. Quem ainda estivesse na rua, né? Porque eu era um aluno do Colégio Militar. Cara, meu caso já foi um pouco diferente. Eu não imaginava, nem sabia que tinha um colégio militar, né? Uhum. E meu pai, ele, nos anos 70, em 1973, ele era militar, sargento do Exército, recebeu uma transferência para um recém-criado batalhão de infantaria em Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz, uma cidade que não tinha TV, não pegava. Mas você é carioca? Sou carioca, do Bento, né? Bento Ribeiro. Sou daquela área ali. Mas meu pai servia na Vila Militar e foi transferido para Imperatriz, lá no Maranhão. Né? Foi uma aventura. Porque nós chegamos na cidade não tinha nada, né? Para ter uma ideia, a panificadora lá, né? O pessoal me chamava de padaria, era panificadora. Né? Deus dará. A panificadora lá. E boate. Era panificadora e boate. Ah, bacana. O cara já legal. Passava a noite, saía com pão debaixo do braço. Com certeza. Né? Panificadora e boate, Deus dará. Então era o nome para boate, inclusive, é extremamente sugestivo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E a gente foi para lá, chegou na cidade, não tinha nada, não pegava televisão. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente foi para uma pousada, né? Um hotelzinho na cidade ali, bem simples. Aquele hotel, inclusive que não tinha forro em cima, era o telhado direto que a gente via, na né? telha, já Na via a telha. E eu lembro que minha mãe teve um acesso de choro. No primeiro dia que a gente parou lá e chegou com as mães, e fomos de ônibus, né? Transbrasiliano, eu lembro até agora. E nós fomos de ônibus para lá, né? Paramos em Brasília. Quantos irmãos você tem? Sou eu e mais 2. Tá. Eu e mais 2 irmãos. Aí fomos nós para lá. Uhum. E chegando lá, a gente depois entrou numa casa do Exército, né? Era a primeira transferência do seu pai? Era a primeira transferência que meu Sua pai mãe tinha. também do Rio? Também do Rio. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Um impacto nenhum muito nem grande. outro. Foi um impacto terrível. E naquela oportunidade, no ano de 74, que foi o início de 74, a gente... Foi quando eu fiz Na verdade, foi no segundo ano que a gente estava em Imperatriz lá, no início de 75. Foi quando chegou a TV. Né? Porque não tinha TV. Durante um ano não tinha TV. Né? 10 anos? 10 anos. E aí foi quando eu fiz o concurso, uma prova para o Colégio Militar de Manaus. Era uma prova que eu tinha que fazer para entrar no Colégio Militar. Eu já estava na idade, né? Mas não tinha ideia. Só que eu tinha que ficar interno. Eu lembro que eu poderia ter ido para lá, mas meus pais acharam melhor lá, não vai ficar interno lá e tal, espera a transferência para o Rio de Janeiro e entra no Colégio Militar do Rio. E quanto tempo levou entre Maranhão e Rio de Janeiro retornando? Uns 2, 3 dias de viagem, num Fusca. A minha mãe, meu pai... Quanto tempo você ficou em São Luís? Não, fiquei em Imperatriz, né? Imperatriz, perdão. 2 anos. Foram 2 anos lá, né? Entendi. Direto. Né? Foi um tempo maravilhoso. Eu fiquei louro de tanto sol na cabeça que eu peguei, né?
Era o galego, era o galego. galego. Mas foi um tempo muito bom ali de infância, memorável também. Mas não tinha nada. A cidade, para criança, era fantástico, né? Mas para os adultos devia ser uma coisa meio ruim. Ainda mais que sair do Rio, uma grande cidade, para ir para o interior. Mas aí a gente foi transferido para o colégio, e no colégio militar, na verdade, é que eu comecei a ser despertado para essa vocação militar. Eu comecei a me identificar com aquilo, né? Que eu vi o meu pai, né? Meu pai era sargento, comecei a entender muita coisa da profissão dele ali e fui despertando a vocação, né? Eu acho que esse é um também... Qual era a arma do teu pai? Infantaria, que foi a arma que eu fui no colégio, acompanhei de infantaria também. E isso é muito comum acontecer, se despertar para a vocação militar. Tem um dado interessante, né? Não sei como está agora a estatística, mas quando eu comandei o colégio militar, um comandante, né, do Departamento de Educação do Exército, né, ele falava que 30% da oficialidade, essa média histórica, passou pelo colégio militar. Então você vê que existe uma coluna, né? Expressiva até. Expressiva de oficiais que são formados na Academia Militar e que passam pelo Colégio Militar. Então é realmente um despertar de vocação interessante. Tu passa ali 7 anos vendo como a parte mais bacana, né, do ser militar ali, né? De valores, de patriotismo, e isso aí acaba despertando a nossa vocação. E foi aí que eu tenho uma tese sobre isso, com relação ao sentimento militar. O ser militar, sim, ele introjeta bastante melhor naqueles jovens com 10, 11, 12, 13 anos, porque você tem uma matriz completamente virgem, né? Ou seja, o terreno é extremamente fértil. Então, quando você lavra esses valores no momento em que a absorção é bastante maior, eu acho que o compromisso, o entendimento, a formação do militar, ela é, sem sombra de dúvidas, muito mais exitosa e muito mais expressiva do que aquele que, de repente, olha, vai fazer um quadro complementar, vai entrar na força com uma outra maturidade. Não, é o que eu sempre falo, a nossa formação começa 7 anos antes da Academia Militar. Sim. Essa que é a verdade. Sim, a gente tem um tempo de formação, de desenvolvimento de mentalidade maior. Mas não na parte militar exatamente, mas na parte de disciplina, de compromisso, né, de alguns valores que são essenciais para a carreira das armas mesmo. Então, nesse sentido, eu desisti de ser médico ali, né? Mas aquele negócio, né? O colégio militar, aí começou a aspiração por ser militar, né? Essa aí cresceu dentro do colégio militar. Mas interessante que eu fiz aquele vestibular da Seis Gran Rio, porque a gente ia para a Academia Militar, para a Escola Naval, ou para a Força Aérea por média, no 2º grau. Não sei se você lembra disso. A gente tinha uma média. E a gente era... Bom, você tinha tantas vagas para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, aí aquelas médias mais altas entraram naquelas vagas, mesma coisa a Escola Naval e a Força Aérea. Eu queria ir para a Academia Militar, só que eu fiz o vestibular da Seis Gran Rio para engenharia, engenheiro agrônomo, para agronomia. Onde é que você foi buscar isso? Pois é, rapaz, eu fiz o colégio militar, eu fiz um teste vocacional. Antigamente tinha lá naquela... No SOI. No SOI, exatamente, de orientação, né, educacional. E eles faziam uns testes, um psicotécnico lá, e dava mais ou menos, você tem tendência a ter esse tipo de profissão. E a minha, tudo que era profissão que tinha contato com a natureza, com ar livre, etc., foi o que caiu para mim. Né? Nada encapsulado em escritório, alguma coisa assim. Aí eu falei, poxa, então vamos para agronomia, né? Fazer o vestibular para agronomia. Eu lembro que a nova fronteira agrícola estava abrindo lá para o Mato Grosso. Tem até um amigo nosso, o Cídio, um baixinho que estudava com a gente, que o cara virou fazendeiro, um camarada, ganhou muito dinheiro lá no Mato Grosso, e ele fez agronomia. Eu encontrei com ele nos 100 anos do Colégio Militar. Interessante. Mas eu ia fazer agronomia, mas aí saiu o resultado das médias lá da academia, eu fui chamado para a AMAN. Aí fui para a Academia Militar e aí segui a carreira. Mas o Colégio Militar, ele foi aquele que me abriu essa possibilidade, esse despertar da vocação, a mim e a muita gente. Mas é uma coisa interessante, depois que eu comandei o colégio, né, e durante o comando,
E a gente vê que, e isso é uma verdade, né? O objetivo do colégio não é formar militares, é formar bons cidadãos, né? Homens bons para o Brasil. Isso é que é o mais importante, né? E muita gente se frustra nesse negócio. Poxa, não vou ser militar. Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem até que ter cuidado a manejar isso, né? Porque a gente precisa de bons brasileiros em todo canto, né? E o colégio militar ele tem que abrir e tem feito isso, né? Ele abre esse leque de opções para a juventude, né? De forma que ele se sinta realizado na profissão que ele escolher, né? Eu acho que então o sistema colégio militar, ainda hoje, ela faz muita diferença na vida do jovem. A forma que ele é conduzido, a forma que ele não é só despertar a vocação militar. Não, é abrir um leque de opções, né? E que os bons brasileiros têm que ocupar essas posições. Isso é muito bacana. Eu já referi aqui, e fatalmente irei referir sempre, né? Eu escutei... Você lembra do Capitão Soto? Sim. Da 3ª Companhia? Uma vez aí ele dando uma mijada lá no pátio, por conta de uma histeria coletiva que nós tivemos, né? Aquilo que a gente estava conversando, aquela panela de pressão de testosterona. Sim, E porque na época o colégio era só para meninos, né? Verdade. E ele falou uma coisa, rapaz, que eu trago até hoje. Vocês estão aqui para serem líderes. Ou seja, esse era o preparo do colégio. Esse eu acho que era a principal missão do colégio, era formar líderes, no sentido de, se você for e sem qualquer demérito para a função, aliás, são importantíssimos, né? Basta eles se ausentarem que a gente percebe a reflexão disso na rua. Se você for ser gari, você vai ser o melhor gari que a Conlurb alguma vez pôde contratar. Se você for um bancário, você vai ser o melhor bancário que o sistema conheceu. Porque era dessa forma que a gente era forjado, né? Respeito, disciplina, hierarquia, valores, princípios que nós já trazíamos de casa, né? Era raro a figura da família desestruturada, portanto era pai e mãe, o pai na rua trabalhando, a mãe na missão de observar, vigiar, né? E imprimir o castigo necessário, sandálias havaianas voando, que o digam. É verdade. Né? E o colégio colmatava isso. O colégio, digamos assim, vinha a forma de casa e ele lançava o concreto, né? E a gente... Não, sem dúvida. O colégio é impressionante também. Uma coisa que a gente vê isso, e depois eu vi também como comandante, é o grande nivelamento que existe ali da juventude, né? A gente chega de formas diferentes, né? Muito. Tem gente que vem, cada um com uma história de família, né? Família, às vezes, pobres, alunos com potencial assim de intelectual enorme, né? São gênios, né? Porque o concurso do colégio militar não é uma coisa fácil. Sim. Entre verdadeiros, mais é interessante que a caminhada lá dentro faz com que a gente se nivele. A gente vire um grupo muito uniforme, coeso, né? muito coeso, muito uniforme, né? E tem até uma passagem interessante, quando eu comandei, tinha uma menina, já com as meninas no colégio militar, que a menina só tirava notão, tinha passado no concurso, né? Só tirava notão, né? Então, a mãe, os pais, quando viram as notas dela, isso aí no 9º ano ali, começaram a cair, aí se preocuparam, né? Então, a culpa de quem? Professor, talvez, de alguma coisa. Mudou alguma coisa do filho não poderia. Mas não teve dúvida, que a gente teve que atuar sobre o responsável, né? A menina estava apaixonada por algum outro menino lá, que talvez não quisesse... correspondia, né? Então a menina começou, quer dizer, a fase, aquela emocional, idade, né? O emocional é uma idade que todo mundo se iguala, né? Então aquela questão do mais inteligente, etc. Talvez lá na frente ele retome aquilo tudo, recupere isso tudo, mas durante aquele tempo de colégio militar existe uma uniformidade muito grande e a gente vê isso na nossa... Por isso que a gente fala, a gente pertence a uma irmandade, né? Sim, verdade. Que ninguém se explica. Eu não convivi de perto com você, não fomos da mesma turma, né? Mas a gente se sente irmãos
Com uma grande fraternidade. Uma grande fraternidade por ter passado pela mesma experiência, na mesma época, no mesmo momento, com os mesmos mestres. Exatamente. Né? A memória tá no mesmo gabarito. Eu acho que isso aí imprime isso no nosso DNA, né? E é uma coisa muito bacana. Independente do pensamento, o colégio militar não forma só... não tem uma ideologia. Sim, né? Isso aí é uma coisa até interessante. O colégio militar forma a gente de todo tipo de pensamento. Todo extrato. Né? De todo extrato, né? Ideológico também. Né? Então, sim. Então a gente vê, e todos esses alunos e ex-alunos agora, eles têm isso em comum. Né? Essa fraternidade, independente da forma de pensar. Né? Uma coisa que a gente vê hoje, uma sociedade muito polarizada. E quando a gente se reúne, por mais que a gente pense diferente, cara, a gente volta para a 5ª série. Passa lá a mão na bunda dele. A gente volta para a 5ª série, total, cara, e a gente se sente jovem novamente. Eu acho que é um fenômeno. É um fenômeno que o colégio militar provoca. É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Eu acho isso aí muito bacana. Falar do colégio militar é realmente falar de uma experiência de vida interessante. Aí eu te pergunto, né? A carreira, né, vai para a AMAN, se forma oficial, enfim, faz o percurso que normalmente é o padrão do Exército brasileiro. Você alguma vez pensou em comandar o colégio? Nunca pensei. O comando aconteceu por acaso? Aconteceu por escolha, né? Me colocaram para comandar o colégio militar. É claro que a gente exige... todo comando... não sei como era antes, mas hoje em dia, na minha época também era assim, você quando estava para comandar, o colégio militar foi meu segundo comando. Eu já havia comandado, como tenente-coronel, um batalhão de comunicações lá no Recife. Né? Então, comandei lá, passei 2 anos lá e saí de lá, fui servir em Brasília e outros lugares. E existe uma outra possibilidade de comando, que é um segundo comando. Você já é um coronel, já antigo, né? E algumas unidades o Exército seleciona, não, esse aqui precisa de um camarada experiente, que já tenha comandado, é um comando diferenciado, as interfaces dele com diversos públicos, né? Tem uma importância diferenciada. Então ele seleciona entre as que já comandaram e que são voluntários para um segundo comando. E eu recebi essa relação. E o Colégio Militar do Rio estava lá nessa relação. Mas não sabia se eu ia comandar o Colégio Militar ou não. Ok, né? Mas você marcou o colégio? Marquei o Colégio Militar. Mas isso é uma lista preferencial? Você Isso, dou a preferencial, marquei como preferencial o Colégio Militar do Rio de Janeiro. O colégio e depois as outras alternativas. As outras alternativas. E eu fui contemplado ali com o Colégio Militar, que para mim foi uma alegria pessoal e profissional. Você pode imaginar, né? Imagina. Você pode imaginar como a gente... O quão impactante foi para mim receber essa notícia. Retornar ao colégio como comandante. Retornar como comandante. E a gente vê... Primeiro que impacta a diferença, né? Porque a gente sai do Colégio Militar e volta 20 e tantos anos depois, é outro colégio, né? A gente sai de lá, não tinha meninas ainda. É outra geração, é outro público, né? Então, eu tive que passar por uma adaptação grande, porque as nossas referências de colégio são da nossa época, né? Mas a experiência de vida, já tinha 3 filhas, uma das minhas filhas mais nova foi estudar no Colégio Militar também, na época que eu estava comandando. Né? Mas ela... Foi a única que manifestou interesse? Não, é porque estava na época. Todas as outras minhas 2 filhas também estudaram no Colégio Militar. As 3 são ex-alunas. As 3 passaram para o Colégio Militar, são ex-alunas. Né? Estudaram em Manaus, né? No Rio de Janeiro. E essa minha filha ainda estava se formando. Eu comandei o Colégio Militar em 2014, 2015. Essa estava com você lá? Estava comigo lá como aluna. Eu como comandante, né? Então a gente teve essa vivência diferenciada, né? Mas eu já tinha essa noção que a geração era outra. O colégio era outro colégio. Né? Então, a gente buscou fazer ali o melhor em termos de gestão, de cuidar dos alunos, que é o nosso Mas eu te pergunto, que isso é uma coisa extremamente interessante e num outro momento eu vou trazer aqui pais e filhos. Sim. Ex-alunos. Que bacana. Né? E, curiosamente, pelo menos um deles hoje segue o meu amigo e foi meu sócio enquanto me aturou, que é o Almeida, né? Ele hoje é um brilhante advogado. O filho dele está já estagiando em Direito. Bacana. Então, os 2 passaram pelo Colégio Militar e agora, já com
o Leonardo com os 2 pés bem firmados na advocacia e o filho caminhando para a mesma situação. Então, eu acho que é muito interessante trazer essas experiências. Quando você olha, quando se fala em colégio militar, você percebe que as tuas filhas também têm o espírito Zum Zaravalho, ou é uma coisa que para elas já não foi assim tão aderente, esse sentimento? Elas têm sim, mas não tão intenso como nós sentimos. Eu não sei se é por conta da nossa idade, porque sabe, quanto mais velho, mais saudosista nós somos. É verdade, né? É verdade. E nós passamos por isso. Tem uma fase da nossa vida que o colégio militar era passado. Né? Porque nós estávamos desbravando os horizontes, sim, relações pessoais, casamento, outras ocupações, profissão, outras ocupações que nos distanciaram. Sim. E é natural que isso ocorra, né? Dispersou. A turma ficou dispersa. Né? E aí, quando você vai amadurecendo, chega a uma certa idade que você para, né? Estaciona, né? E olha assim, caramba. E a internet também, rapaz, caiu como uma luva em estimular isso, esses reencontros, essas reuniões, né? E eu acho que elas ainda não sentem isso. A minha filha mais nova, essa que se formou aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro, ela ainda encontra, né? Sempre que ela está no exterior agora, mas sempre que ela vem no Brasil, todo ano, ela encontra os amigos do Colégio Militar, então ela mantém esse vínculo. Entendi. E todas elas com os amigos ou outros, mas eu tenho certeza que vai chegar uma hora que elas vão rever o passado e ver e notar a importância do colégio, né? E a gente descobre essa importância, realmente a gente não aquilata isso lá. Lá a gente está vivendo intensamente aquilo, né? E depois que você começa, caramba, quanto isso foi importante na minha vida. Né? E precisa de uma caminhada para você parar para perceber isso. Né? Então, eu acho que essa percepção ela vem depois mesmo. Eu vou te falar, eu me considero um ponto fora da curva, porque, rapaz, eu fui a todos os 6 de maio depois que eu saí do colégio, com exceção do período em que morei em Portugal. Mas, fora isso, meu amigo, eu não perdi o 6 de maio de jeito nenhum. Era realmente aquele momento de rever os amigos, matar a saudade e fazer vibrar dentro de mim aquilo que eu só sentia naquele momento. Formatura, cantar o hino, desfilar. Era realmente muito... Eu não tive essa oportunidade. Toda vez que, quando eu estava no Rio, eu fui. Mas como eu morei em outros lugares diversos, eu não podia estar, né? Mas alguns 6 de maio foram marcantes, principalmente os 100 anos. Os 100 anos do Colégio Militar foi um evento, né? Com certeza. Aquilo ali foi imperdível ali. Eu lembro muito bem, de reviu ali colegas que a gente nunca mais viu depois também. Salvo erro, foi nesse dia. Salvo erro, o centenário, ele se dá quando a gente já está na casa dos 30. A gente já tinha entrado ali aos 30, 32, 33 anos. Exatamente. Né? Ou seja, em tese, a gente já estava no 2º grau de alguma carreira. Verdade. Né? A gente já estava, enfim, mais consolidado. Já tínhamos nossos carros. Já tinha um carro, já tinha um carrinho, né? Podia, não precisava pedir um dinheiro pro pai para sair com a namorada, né? É verdade. Alguns já, inclusive, caminhando para casamentos. Né? No centenário a gente já estava... casados, como eu já era casado. Já estava constituindo família. Então era um momento realmente muito relevante. Você falou de negócio de contato com a natureza. Você fez um curso de combatente da Caatinga, não é isso? Fiz, foi. E como é que foi isso? Serviço, rapaz, na verdade é um estágio, né? Você vai como voluntário. Eu ia comandar uma unidade do Comunitário do Nordeste. E o ambiente operacional dela, que atua aquelas unidades, é o ambiente do sertão nordestino. Sim. E a Caatinga é esse bioma que é o único no mundo, só tem lá. Né? E a cultura nordestina, eu sou apaixonado pela cultura nordestina, né? Sim. É imperdível tomar uma cachaçinha, né? Comer uma buchada de bode, um baião de 2, né? Uma buchada de bode com cabeça, né? Tu vê a cabeça do bode mergulhada no pirex, ali no pirão. Então, a cultura nordestina ela é muito bonita e está muito atrelada à vida da Caatinga, do sertão, da sobrevivência seca, né? E o estágio de sobrevivência na Caatinga, lá de operação na Caatinga, ele visa isso, né? Sim. Dá para o militar uma noção do que é operar naquela região, né? E para mim foi uma maravilha ali. Passei lá o tempo desse estágio da Caatinga lá. Foi quanto tempo?
Esse estágio são 2 semanas. 2 semanas. Existe o estágio de operações na Caatinga, né? E existe um curso de operações na Caatinga, que esse dura mais tempo. Acho que são um mês, então você só fez o estágio. Esse estágio de Caatinga lá, você tem um pouquinho de sobrevivência e um pouquinho de operação, mas que te adapta àquele ambiente para o emprego do seu batalhão ali naquela região, né? Eu comandei o 4º Batalhão de Comunicações, que ficava no Recife, mas ele tinha uma área de abrangência, né, que eu poderia operar, que envolvia a Caatinga, né? Então, esse aí é um bioma único lá e é muito bacana. E a aviação? Cara, a aviação é outra coisa. Você queria ser piloto, né? Não, mas deixa eu te falar. Eu queria ser piloto e satisfiz a minha frustração. Não frustração, mas esse desejo, não como piloto militar, que eu fiz um curso de PP. Bacana. Então, tava com uma graninha, falei assim, vou aprender a pôr aqui uma coisinha no ar. É o sonho de voar, né? O sonho de voar. O sonho de voar. Consegui realizar. Isso aí, bacana. Mas eu não tinha essa vontade, né, de ser piloto, né? Não tinha, não passava na minha cabeça. Mas eu tinha me formado na AMAN. Quando eu me formei na Academia Militar, no ano de 86, foi quando, 1986, foi quando foi criada a aviação. A aviação estava iniciando, né? Então eu fui da 4ª turma de pilotos do Exército. Inclusive quem me formou foram os marinheiros, foi a Marinha. Eu fiz um curso aqui em São Pedro da Aldeia. Curso, ou São Pedro da Aldeia ou a FAB, né? A FAB São Pedro da Aldeia e a FAB fazia ali em Santos, né? Então eu fiz o curso na Marinha e foi muito bacana, mas o que era uma atividade nova que estava surgindo no Exército, né? E muita gente queria fazer, né? Poxa, e eu me senti estimulado a fazer. Poxa, eu vou fazer tentar fazer. Mandei o requerimento lá, o requerimento foi aprovado, passei por uma série de exames e fui fazer o curso, né? Mas não é uma coisa que eu tivesse a vocação, né? Mas eu descobri o prazer de voar já envolvido com aquilo, né? Para mim era um curso operacional, como tem o Guerra na Selva, o paraquedismo, a defesa química, biológica, nuclear, e vários cursos de especialização que existem no Exército. Mas a aviação era uma grande novidade. Como a guerra eletrônica também, mais técnico, né? E bastante interessante, que eu tive a oportunidade de fazer depois, né? Num outro nível. Mas o piloto, ele atraiu aquela juventude, porque era uma coisa nova no Exército. E eu entrei nisso aí, né? E quando me vi, eu estava voando helicóptero, né? Fui morar em Taubaté, passei 10 anos lá. E foi muito bom. O Chile diz que é Tauba, Texas. Tauba, Texas, Tauba, Texas. Aí a aviação chegou lá, Taubaté era uma cidade ainda é muito provinciana, uma cidade muito pequena. E a aviação chegou lá, ela transformou, né? Deu outra dinâmica a cidade, aumentou o número de serviços. Hoje eu voltei, estou morando em Taubaté novamente, né? Depois do Rio de Janeiro, estou morando há 1 ano lá. E voltei, né? A conviver ali com aquela tranquilidade, buscando uma qualidade de vida melhor. Mas foi um tempo maravilhoso de aviação, me abriu várias portas, né? Uma outra cultura de aviação, né? Então foi muito bacana. E acabei gostando dessa atividade, né? Ela é prazerosa, voar é bom, né? Aliás, depois que você voa, você está sempre olhando para o céu, né? É verdade. E foi a tua última atividade profissional, né? Como piloto, né? Exatamente. Eu saí, depois que eu comandei o colégio militar, eu fui para a reserva em 2017. E em 2019 eu fui dirigir uma fábrica da indústria de material bélico, aqui no Caju, no Rio de Janeiro, né? Fabrica equipamentos de comunicações. E fiquei 6 anos nessa atividade de gestão, né? E foi uma experiência também incrível, né? A Imbel é uma estatal, né? E aprendi muito, vivi intensamente esse período. Mas, como eu falei, o Rio de Janeiro já estava saturando para minha esposa também, e eu já estava 6 anos lá na Imbel. Dei a missão assim como cumprida, né? Aquilo que eu entendi que era a minha tarefa ali naquele período. E foi um período bastante interessante e vitorioso. Muitas conquistas ali para a Imbel. Eu me orgulho muito desse período ali. Mas eu quis parar, sair do Rio de Janeiro e voltar para uma qualidade de vida melhor. E eu falei, poxa, e já havia a pressão de alguns amigos meus que me incentivavam, né? Poxa, vai voar lá no offshore, vai fazer isso, aquilo, outro. Alguns amigos da Marinha também, né? Que eu fiz o curso na Marinha. Aí eu falei, tá bom, então... Aí eu preparei o currículo, entrei e fui voar o offshore. Voei exatamente 1 ano. Né? 1 ano nessa atividade, né? Levando o pessoal da Petrobras para as plataformas e voltando.
E o que você sente assim de mais destacado entre a aviação militar e a aviação civil? A diferença, a aviação civil ela é muito mais, tem regras muito mais rígidas de operação. Né? Uhum. Eu achei que fosse o contrário. Não, tem regras muito mais rígidas de operação. Porque a aviação militar, ela tem as regras de segurança, isso aí nunca, né? Você tem, mas existe uma dose de audácia, de risco, que não se admite na aviação comercial. A aviação comercial é um transporte de pessoas, de vidas, né? A aviação militar ela é voltada para a operação militar, para o combate. Sim. Então, envolve que as suas habilidades elas vão ao limite desse risco. Né? Então, você tem que fazer voos táticos, voos muito baixos, né? Manobras com um helicóptero que você jamais pode fazer na aviação comercial. Sim. Né? Então, você tem algumas operações que são inerentes à aviação militar. Então ela tem esse atrativo, né? Para quem gosta de adrenalina, a aviação militar realmente ela vai no limite do risco, né? No limite da segurança, né? Mas sempre com segurança, né? Mas são limites que impensáveis para a aviação comercial, né? Exatamente. A própria Essa é a grande necessidade diferença. faz isso, né? O risco é inerente à atividade militar, né? A gente vê aí é igual qualquer infante ali com um fuzil dele, aquilo é um risco. Né? De dar um tiro errado, o artilheiro dar um tiro errado. Agora, e a aviação também, ele trabalha no limite, né? Então pode acontecer um acidente. Então essa margem de risco, o apetite ao risco, né? Então, um termo de gestão, né? Na aviação militar ele é maior. Né? Eu vou te dizer por que eu imaginava diferente, porque eu vi de um próprio militar uma vez esse conceito. Que o equipamento militar ele pode voar ou não. Ou seja, não está na planilha de custo que aquele equipamento tem que decolar. Né? Porque eu tenho um contrato, eu tenho que faturar, eu tenho que pôr meu equipamento para voar. Então, o militar ele não tem essa pressão com relação ao equipamento. Né? Ou seja, olha, preciso do equipamento aqui para a missão tal. Mas o equipamento não está na perfeita condição, não vai. Então, isso aí, e volto a te dizer, um pensamento que eu criei por conta de uma informação passada por um militar. E ele falou assim, já o paisano, cara, ele tem um contrato, ele tem que pôr aquele equipamento para voar. Então, se o equipamento não está perfeito para o voo, mas ele está próximo do perfeito, ele vai voar. E é exatamente aí que, às vezes, acontecem as falhas que levam a acidentes, enfim. Mas isso aí, mais uma vez, é a questão da gestão. Né? A manutenção de aviação, ela tem que ser muito rigorosa. Sim. Ela é uma atividade que é erro zero. Não só a manutenção, como a operação. Sim. Erro zero, porque é aí que parte da segurança. Né? Então, os pilotos, mesmo o piloto militar, ele busca o erro zero. Tem que ser zero, ainda mais que ele trabalha numa faixa de risco maior. Né? A gente voar próximo ao chão, principalmente a aviação tática do Exército. Né? O pessoal que opera à noite também no mar, são voos complexos, arriscados. Então, mas a manutenção ela tem que ser erro zero, assim como a operação. Então, todo mundo se esforça para isso. Né? Agora, numa operação militar, numa operação real, você também vai ter essa pressão. Não vai ser mais do dinheiro, mas vai ser de salvar a vida ou de chegar a um objetivo que você precisa chegar. Sim. Né? A gente viu o exemplo agora, que essa ação que teve lá que capturou Maduro, os Estados Unidos. Sim. O piloto foi alvejado, um piloto de Black Hawk lá foi alvejado, e ele mesmo ferido, ele terminou a missão, cumpriu a missão. Então você... e a manutenção é a mesma coisa. O helicóptero pode voar com limitações, né? Mas precisa voar? Então, quem vai dizer se precisa ou não voar é a circunstância. Sim. É a gravidade do momento, né? Então, a aviação comercial, por levar vidas, né? Ela teria que ter muito mais qualidade na gestão dessa manutenção. O problema da aviação comercial é o seguinte, ela tem que zelar para que ela esteja com todas as aeronaves possíveis em condições de voar o tempo todo. Sim. Então, a pressão sobre a manutenção é grande sobre isso. Agora, voar sem segurança, para mim, isso aí é um erro de gestão gravíssimo. Sim. Né? Que é inadmissível. Né? Então, se isso ocorre, né, tem que ser repensado.
A aviação comercial é a busca do erro zero. Né? Então, mas na prática, a teoria é outra. Com certeza. Você falou de Black Hawk, eu me lembrei da operação lá do Osama Bin Laden, em que perdeu-se uma aeronave. Né? Sim. Salvo erro, a cauda bateu no muro. Sim. E acabou, enfim... Tiveram que destruir a aeronave. Tiveram que destruir para depois não haver ali um sequestro do equipamento e depois, enfim, engenharia reversa e essas coisas que envolvem essa peculiaridade da operação. E eu achei curioso foi o seguinte, que na hora de confirmar se era de fato o Osama, tiveram que deitar um soldado, né? Parece que um daqueles operacionais deitou do lado para dar uma ideia do tamanho, porque ele era muito alto, né? Ó, vê se é ele mesmo e tal. Eles não tinham uma trena, né? Aí eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas foi o que veio para a mídia na ocasião, que o Osama falou assim, pô, a gente tem helicópteros aí de dezenas de milhões de dólares e tal, e não tem uma trena. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou seja, verdade. eram extremamente sofisticados lá nos equipamentos. Na hora de medir, o cara não tinha treino. Mas essa é uma atividade que quem sonha voar não consegue ver descartada, né? Cara, Sim. não, eu quero voar, quero voar, quero voar, quero voar. E você se despediu com muita tranquilidade dessa sim. Primeiro que atividade, né? acho que decidiram por mim, né? A empresa passou por algum reajuste de frota, empresa comercial, contratos, etc. E eu já estava pensando realmente em encerrar, né, esse capítulo, né? Eu acho que voltar a voar depois de muito tempo foi me rejuvenesceu, me viu que você ainda tem lenha para queimar, né? Tinha um comandante que ele falava assim, se tem bambu, tem flecha. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Então, nós não podemos entregar para os homens, né? Sim. Então, a gente, para mim, foi um período muito bacana de autoconhecimento, assim, de ver que você ainda pode muito mais do que você pensa, né? Mas também tem outros fatores, como eu te falei, minha filha está casando agora em agosto, né? Sim. Lá no exterior, né? Algumas viagens que nós estamos devendo fazer, essa vai ser uma delas. Falar nisso, então a vida vai tomando um foco diferente. Você é um bem-sucedido exportador de talentos, né? Porque tuas filhas todas estão fora, né? Estão fora. Uma na Finlândia, uma em Berlim e outra em Dubai. Essa em Dubai, inclusive, a gente estava preocupado com ela esses dias, que fecharam o aeroporto por conta dessa terceira guerra do Golfo, aí, que o pessoal já está denominando. E foi e ela já saiu de Dubai, né? Conseguiu sair agora foi início do mês de março, e está lá na Finlândia com a minha filha mais velha. Então ela está de lá, continua trabalhando, né? Home office, hoje em dia a maioria dos trabalhos se desenvolve home office, e ela está esperando aí uma janela de oportunidade. Está vindo agora para o Brasil aí, abril ela vem para cá, vai passar uns dias conosco aqui. Vem em Taubaté, Texas. Taubaté e Rio, vai lá para Taubaté, Texas lá, rever as raízes dela, que elas 3 nasceram em Caçapava, que é uma cidade do lado de Taubaté. Que legal! As 3 nasceram lá. Porque quando a gente chegou em Taubaté para morar, minha esposa estava grávida da minha primeira filha. E ela nasceu em 91. A gente não tinha convênio médico ainda da aviação com os hospitais, a maternidade de Taubaté. Então, o hospital conveniado, o médico conveniado, era em Caçapava. Que já existia lá o 6º Regimento de Infantaria, né? O histórico. E aí, como a minha filha primeira nasceu lá, aí pega a confiança com o procedimento, com o próprio ginecologista, né, o obstetra lá. Então, as outras 2 também seguiram o mesmo caminho. Elas estão com que idade, Alex? Rapaz, a mais velha é de 91. Né? Ela agora vai fazer 35. A outra de 93, 33. E a outra de 96, essa que tem 27 para 28, né? Sim. Acho que vai fazer 28, 29 agora em E elas já novembro. estão fora do Brasil há quanto tempo? Já estão... Uma mistura aí, entre 3 e 5 anos. A mais velha faz 5 anos agora, no final do ano aí. Você percebe alguma vontade delas retornarem? Rapaz, não, eu percebo que elas têm saudade de tudo, da comida, da praia, né? Mas não manifestam vontade de voltar, não. Porque... Ver só a passeio. Porque eu vejo que elas estão muito bem, né? Elas estão muito bem, estão uma qualidade de vida que elas estão dificilmente experimentando lá, conseguiriam dificilmente aqui. vão conseguir aqui. Sobretudo o fator segurança, né?
Segurança e os próprios relacionamentos, né? Uhum. Isso aí acaba aprendendo, né? Fixando as pessoas no local, né? Uhum. A idade que elas estão aí, isso aí também conta muito. E vocês, enquanto pais, como é que fazem essa gestão de aproximação aí? Para matar a saudade de corpo presente. Pois Elas que sempre vêm ou vocês não, que vão? aí mistura um pouquinho, né? Eu agora, né, me permitindo mais tempo, né, nós pretendemos estar mais perto delas, né, com mais frequência, né? Eu estou de olho nas tuas milhas, viu? Cada vez que você for lá. Vamos passar a milha aí. Mas mas isso aí é verdade. É uma intenção nossa poder estar mais perto delas, né? Sim. Agora, todo ano a gente tem visto as nossas filhas pelo menos 2 vezes, né? Uhum. Ou no final do ano, e no meio do ano a gente se junta. Ano passado a gente marcou um encontro na Espanha, todo mundo se juntou lá. Sim. Passamos um tempo e já tínhamos no Natal passado juntos, né? Então a gente tem buscado não ficar tão afastado. E a internet tem facilitado esse contato, né? Claro, claro. A minha esposa todo dia praticamente está falando com elas, está com videoconferência. Qualquer problema a gente está sempre atualizada. Está atualizada. Uhum. Mas não é a mesma coisa estar perto. Né? Com certeza, com então, certeza. Sobretudo um almoço de domingo. Pois é. Né? É uma coisa que a gente não tem experimentado, vivido isso. Né? Tá? Conta a gota. E é importante. E ainda não tem netos, né? Não, ainda não. Agora a minha mais velha vai casar agora, né? Vamos ver se né? Daqui a pouco pode ser. O clã Alex prospera, né? Dá segmento. E logo com um dinamarquês, né? Não, então imagina. Eu tenho um afilhado na Alemanha, né? E aí o meu compadre, ele é tcheco, mas ele foi para a Alemanha com 5 anos. Ele é um pouco mais velho do que eu. Ele é mais alemão do que tcheco. Isso aí sem sombra de dúvida. E ele falou, você tem que falar com o Alex, tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não falo alemão. E ele cada vez fala menos português. Ele já tinha muita dificuldade. Eu imagino que hoje, inclusive, o português para ele seja realmente alguma coisa... Ele pode ter alguma memória, algumas palavras identificar, mas é muito difícil o diálogo, né? Então, tu imagina, né? Se teu neto nasce num país estrangeiro, né? Sobretudo falando um idioma que, de repente, você não domina, e você, caramba, como é que eu vou falar com meu neto? Não, isso tudo passa pela nossa cabeça, né, mas o mundo hoje está muito interligado, né? É impressionante como o horizonte, né? Sim. Encurtou, né? Não, claro. A toda a globalização compactou o mundo. Compactou o mundo. Então você hoje sabe tudo que está acontecendo no mesmo tempo real, em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, isso com capacidade de interação imediata, inclusive. Perfeito. Então, ver as novas profissões, né? As minhas 3 filhas, por exemplo, elas têm flexibilidade de trabalhar online. Remoto. Né? Trabalhar remoto. Então, isso dá a oportunidade de viajar, de conhecer endereço lugar. do trabalho dela é o notebook. É o notebook. É o endereço. Olha isso aqui. O IP é o endereço físico. O endereço fixo é o IP. Então, é uma coisa interessante mesmo que facilita. Né? Mas a gente, como pai, né? É normal que a gente queira estar perto, vivenciar essas experiências, né? Daqui a pouco vem um neto, né? É verdade, imagina neto. Pô, e você não ter contato, né? 13 horas de distância. Pois é, no momento pijamão, né? Eu já estou aqui. Exatamente. Já tô pronto mesmo para dar muita atenção, curtir, né, cara? Exatamente. Né? Então a gente está vendo isso aí. Não quer dizer que eu não vá voltar a desenvolver alguma atividade profissional. Né? Sim, até mesmo porque você tem muito conhecimento. Ainda tem bambu. Pô, quando tem bambu, tem flecha. Pô, muita flecha. Mas eu estou num momento assim de estacionar e dar essa parada realmente e repensar esse caminho aí. A gente estava conversando, no caminho você falou que pensou em escrever um artigo, eu não sei se chegou a escrever. Não, cheguei a escrever. Porque isso aí é safra. Eu tenho até um livro de poesia, né, um blog. Né? De poesia. Eu sempre gostei muito de escrever artigos. E onde é que está o teu blog? Quem queira ler tuas poesias? Verso Todo Prosa. Verso Todo Prosa. .blogspot, Tá. E aí, quem quiser ler as poesias do Alex... Verso Todo Prosa.blogspot. Estão lá as poesias, né? Mas como é tudo safra, né? Elas saem em determinadas épocas, você escreve mais que outras, com né? certeza. Mas o que eu estava comentando contigo era um artigo sobre a forma, né? Sobre uma brincadeira com palavras de formação, né? E mostrando que o diferencial das pessoas, né, em qualquer profissão é o que ela faz fora do padrão, né? Fora da caixinha. Né? Comentei até conversando com o Red Hunter aí, quando estava no MBA, e ele falava isso aí, né? Que você
buscar talento para tua empresa, né? Poxa, você tem um monte de japonês. O cara tem a faculdade, trabalhou às vezes numa empresa ou duas, domina o inglês razoavelmente. Então você tem que decidir entre uma porção de japonês, né? Tudo igual, os currículos. Qual é o diferencial desses caras? Então nessas entrevistas, né? O cara busca pessoas que agreguem valor diferente na equipe, né? Coisas que ele faz fora da caixa, seja ele um ator, um músico, um escritor, um benfeitor, né? O cara está envolvido com atividade que vai enriquecer a experiência da equipe, né? E traz visões diferentes, né? Para aquele problema comum que às vezes a equipe tem que tratar, né? Mas as experiências diferentes traz inovações, né? Sim, sem dúvida. Então, isso, a gente vai ver que a gente tem que valorizar muito o que se faz fora da caixa. Né? Sim. É o diferencial. A forma é o que formata, né? Mas o diferencial está fora dela. Então, a gente incentivar os filhos, né? A prática de esporte, a música, o desenho, tudo aquilo que se acha, isso não é profissão. Não. Isso é o seu diferencial, isso que vai te fazer diferente do outro. Né? Eu vou te falar uma coisa. Eu já vivi da escrita criativa, né, durante o período que estive. Aliás, você tem que escrever um livro, rapaz. Se for colocar tudo que você escreve. Não, tem registro disso. Você tem que ir na Polícia Federal e mandar tudo que eu já escrevi aí. Que é imperdível, cara. Se você tem uma veia para escrever, é impressionante. O Papai do Céu foi muito gentil comigo. Ele foi muito generoso. Ele não pode perder o que você escreve. Eu costumo dizer que eu sou um filho mimado de Deus, porque, cara, ele me deu talento demais. Deu. Né? Não estou te falando da qualidade do talento, mas dos quantos foram. E um deles realmente foi escrita e eu consegui viver dela durante um período. E hoje, se me perguntasse assim, cara, o que você faria na vida confortavelmente? No sentido de, olha, eu não tenho que me preocupar em gerar renda, porque a renda que eu já tenho me é suficiente para viver com dignidade e fazer as coisas que eu gosto, que são extremamente simples. Hoje, quando perguntam para mim o que eu mais gosto de fazer, eu digo, rir com os meus amigos. É verdade. Cara, me Isso dá muito bom. Eu não perco. Olha, tem um encontro, eu vou, porque eu sei que eu vou rir pra caramba, vai me fazer um bem danado. E hoje é essa, digamos assim, realmente o meu maior prazer. E anteriormente, também, cara, o meu prazer, eu na adolescência, eu tinha 2 prazeres solitários. Um era bater punheta e o outro era ler. Né? A leitura é um prazer solitário. É verdade. Né? Você pega um livro, você está ali, é o teu imaginário. Aliás, é a forma mais barata de viajar. Exatamente. E aí, depois que eu vivi da escrita, e estabelecendo assim como reta final de vida em atividade, cara, eu queria ter paz suficiente, e aí eu falo de uma paz financeira, eu não estou preocupado, para escrever um livro. E aí seria assim, eu e o papel. Tá? Uma vez eu ouvi o Saramago falar uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, como é que era o ritmo de escrita dele? Né? E ele falou assim, eu escrevo 1 página por dia. No final do ano eu tenho 365 páginas, eu tenho um romance. Só que as pessoas pensam que essa disciplina é fácil de ser cumprida. É 1 página por dia. Cara, eu já tentei. Não é. Cara, tem hora que eu me canso de amassar papel. E ainda tem uma outra coisa. Para quem escreve, se você for ler de novo, você muda. Sim. Cada vez que você lê, você muda. E aquilo não para. E a gente tem que chegar num momento que, olha, tá pronto, eu não vou ler mais. Porque se eu ler, eu vou mudar. E aí você não sai da tal da 1 página por dia. Esse perfeccionismo também tem que ter um limite, né? Não, mas não é a questão do perfeito. Eu não mudo. Porque a gente quer sempre buscar uma melhor forma de dizer a mesma coisa. Exato. Cara, e para quem gosta de escrever, as palavras têm sabor. Sim. E naquele momento que você está escrevendo, você pode descurar de um determinado sabor, e quando você vai ler de novo, essa aqui é mais gostosa, né? Essa aqui fica melhor. E a gente vai mudando. Ou dá mais ritmo à leitura, né? E às vezes você quer... porque a leitura tem um ritmo. Sim. E você, às vezes, mantém o ritmo ou quebra ele mudando uma palavra. Exatamente. Né? E você fala assim, caramba, ficou melhor agora, né? E eu me lembro que ele optou por passar esse período de produção literária, digamos assim, mais comercial, na Espanha. Tá? A esposa era espanhola, né?
A esposa dele é espanhola, exatamente. Ele escolheu lá um vilarejo para se instalar. Há diversos na Europa com essa possibilidade, e no Brasil também. Tem lugar que você chega na varanda e você só pensa numa coisa, em escrever. Né? Então, estimulando esse teu plano para adiante, para fazer flechas, né? Faça as flechas, de repente, para a literatura. Isso é um dos meus pensamentos, realmente, voltar a escrever com a intensidade que eu já escrevi. Desde o colégio militar escrevia, colocando aqueles artigos na aspiração, eu tinha uma pastinha com texto, gostava de escrever sobre o cotidiano. Se você lembra do Dia, antigamente tinha uma crônica, tinha, que falava de fatos pitorescos que aconteciam no ônibus, no trem, no meio da rua. Eu achava aquilo interessante, né? E chegou a mandar alguma para o jornal? Rapaz, tinha um jornal que era até de um jornalista antigo. Eu esqueci agora o nome dele, que eu mandei alguns artigos, chegou a publicar. Pô, que bacana! Né? Depois eu vou ver até se eu recupero isso aí na internet. Mas esse artigo eu tenho guardado comigo lá, né? Que legal! Foi um período bacana, que eu estava escrevendo muito, né? Agora, dependendo da atividade profissional que você esteja desenvolvendo, né? Você acaba tendo que relegar um pouco, engavetar algumas coisas, etc. Eu espero agora ter mais tempo para realmente fazer isso aí. Tem. Né? Ter tempo vou ter. Espero ter realmente a inspiração, né? Como o João Nogueira fala, ninguém faz samba só porque prefere, né? A coisa vem de repente, né? Eu acho que as coisas são assim, você tem aquela luz e começa. Eu vou te contar uma coisa. Eu gosto muito de música, inclusive o Sérgio Granha esteve aqui. Eu quero agradecer sempre tua presença, meu irmão. E ele não tem a inspiração para fazer letra, mas ele tem uma grande habilidade para fazer música para letra, fazer a melodia para a letra. E eu sempre pensei em fazer uma música com Granha. Mas eu não consigo escrever o raio da letra. Já escrevi também crônica, já escrevi poesia, roteiro, é onde realmente eu acho que eu nado de braçada. Zoar meus amigos, porra, uma coisa que meus amigos são inspiradores. Não, isso tem que estar num livro, cara. Ponha esses textos todos num livro, cara, porque isso aí não tem preço. As vítimas agradecem. As vítimas agradecem. Você sabe que tem alguns que eles provocam uma situação para eu escrever. O Farias é um. Ele Farias levanta a bola. Porra, completamente. Ele tira a defesa, bate o goleiro, levanta a bola, fala assim, por favor, porra, fala de mim. E tem um outro, o Corbal. Sim. Corbal também é a mesma coisa. Levanta a bola, tu sabe disso. O Corbal pede, cara. E aí, enfim, né? Corbal ainda manda a ilustração. Aquilo, pô, me provoca de tal sorte que eu não consigo resistir, cara. Aí sai lá aqueles textos, né, maravilhosos. Né? Mas eu gosto muito da escrita. Eu acho que realmente, para quem tem, muito embora hajam obras fantásticas que foram escritas durante um período de agonia, né? Que a gente acha que tem que ter paz para escrever. É o meu caso, né? Poxa, um lugarzinho bacana e tal, ficar só escrevendo, mas há obras marcantes, e eu diria até que de repente até a maioria delas, que foram escritas durante um período de muita dificuldade, né? Em que o sujeito... Eu acho que foi o Gabriel Garcia Marques, salvo erro, que ao vender o 100 Anos de Solidão, ele escreveu, na época ainda era datilografia. Tu imagina, hoje o computador, meu, tu escreve, corrige aqui e tal. Enfim, tem uma facilidade muito grande, né? Você não precisa nem do papel mais. Tu manda para o teu editor o arquivo, ele vai lá e vai dizer que sim ou não. E naquela época, escrevendo ali na máquina, papel pra cacete. E, assim, tipo a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Cobrador batendo na porta, porra, aquela agonia. Um momento muito difícil, a gente sabe perfeitamente, viver da arte é uma dificuldade muito grande, e de repente o sujeito, né, acontece verdade. O cumprimento do roteiro universal. Isso vai ser a sua glória enquanto trabalhador. Eu não lembro qual é o escritor, um escritor francês famoso, eu já li, agora me foge o nome dele. Mas ele tem uma frase que ele fala que escrever é bater-se em tintas sobre o papel.
Então é você mesmo se expressando ali, a tua condição naquele momento. Seja uma paixão, seja uma angústia, uma alegria, né? Uma felicidade em zoar o companheiro, né? Porque de fazer uma piada. O sentimento... Então você joga aquilo no papel, mas isso é um talento. Né? Você pegar, peraí, você personifica, que materializa o teu sentimento ali. Né? Você traz em coro aquilo que, de repente, para você é uma coisa única, isolada. Mas quando você... As pessoas, é isso que eu acho que realmente faz o escritor, o músico, é quando ele, do sentimento dele, consegue dar voz coletiva. É você ouvir, né? Por isso que essas músicas muito populares, Dor de Corno, etc., fazem um sucesso danado, porque tem corno pra cacete, né? O cara, porra, ela me traiu, então não sei o que, tá com outro. O cara tá cantando, porra, que essa filha da puta fez a mesma coisa comigo. O cara quer chorar e o cara dá um fundo musical pra ele. Trilha sonora. Trilha sonora. E o livro é a mesma coisa, né? Você contar uma história, caramba, eu passei por isso. Né? Eu me lembro que quando eu estava roteirizando, né, uma das informações que eu me recordo de ter obtido é que o que fazia sucesso em telenovela era aquilo que contava uma história que era bastante comum às outras pessoas, né? Seja a discriminação, subir a vida pelo próprio punho, ter sido traído, né? Enfim, a pessoa se identificar naquela obra. Quando você se identifica naquela obra e aquilo vem com uma carga de energia tal que te toca, cara, você, porra, é sucesso. Né? Sem dúvida. Né? Ou seja, e eu acho que é isso que vai nos defender da IA. Ou seja, eu não sei até que ponto que a IA será capaz de, na sua produção, entregar emoção. Porque a IA não tem emoção, ela só copia, né? Ela produz coisas, você vai dar o prompt, ela vai produzir a partir daquilo, mas ela não tem emoção. Mas isso vai ser o grande desafio da humanidade aí, daqui para frente. Exatamente. Essa luta contra o artificial. Né? Que está tão presente, né, cara? Está tão presente nas nossas vidas hoje. É verdade. Mas eu ainda acredito na vitória do homem exatamente por conta da emoção. Sim. A emoção, enfim, ela pode nos levar à derrocada absoluta, né, como também pode nos levar ao Olimpo. Né? Eu pelo menos penso dessa forma. E o que eu penso que seja desejo aí para todos é que nos aproximemos cada vez mais dessa sensação de real vitória, de realização, coisa que o artificial nunca vai ser capaz de fazer. Mas é interessante, você falou aí que essa questão da emoção, né, do sentimento, né? Desde a idade da pedra, porque o que move o mundo, o que move o homem são os mesmos sentimentos. Sim. É o amor, é a raiva, a desilusão. Com certeza. Os sentimentos não mudaram, só muda o contexto. Quando as pessoas falam assim, nós temos muita violência, entenda uma coisa, a violência está introjetada na capacidade do ser humano. Não tem dúvida. Ou seja, mas matou, não sei o que. Cara, olha só, eu uso essa figura bastante quando falam de restrição de porte de arma e tal, não sei o que. Eu falo assim, cara, Caim matou Abel com uma pedra. Não tinha arma de fogo. Os homens se aniquilaram durante muito tempo. E matava mais, né? Durante muito tempo, sem haver sequer a pólvora. Né? É verdade. Então, cara, o que a gente tem que pensar, né, ou trabalhar, é sempre na qualidade do sentimento do ser humano. E do controle desses sentimentos. Né? Porque o que motivava a morte lá atrás era isso, era a inveja, né? A paixão, a raiva, o ódio. Os sentimentos são os mesmos. O problema é que o cara está com um revólver ou pode estar com uma pedra. Exatamente. Né? Água fervendo no ouvido. Aí, que maldade. Cara, eu fiz alguns júris que, cara, eu vou te falar uma coisa, as pessoas não têm noção do que o ser humano realmente é capaz. Né? E aí essa questão da emoção, do sentimento, me faz lembrar aquela figura que eu vi uma vez numa postagem de Facebook, do tal dos dois lobos. Né? Dentro de mim habitam dois lobos, né? O bom e o mal. Sim. Sou eu que determino qual que vai vencer, né? No combate entre eles. Porque não tem um momento que, cara, não é brincadeira, tu só pensa realmente em esganar a criatura, né? E tem outro que você quer levar ela no colo.
né? Então, enfim, né? A gente tem que saber alimentar, né? Que lobo a gente quer alimentar. Com certeza. Meu irmão, o nosso tempo encerrou. Eu quero te agradecer demais. Foi aquilo que você falou, a gente não teve um contato próximo no colégio, mas a magia do colégio, né? Aquilo que a gente leva para a vida inteira e que nos dá esse sentimento de irmandade, que constrói um afeto extremamente consolidado e que a gente tem uma alegria tremenda quando se encontra. Né? É verdade. E hoje fizemos aqui um encontro que vai ficar para a história. Né? De certeza, a gente torce para que CAT Marimbal seja um sucesso e que muitos ex-alunos cheguem aqui, contem suas histórias e, invariavelmente, sempre falam a mesma coisa. O colégio militar, para mim, foi base concreta de muito sentimento bom e nobreza na minha vida, e a irmandade é uma coisa que nos é transversal. Meu irmão, muito obrigado. Verdade. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar esse tempo aí. Me passa a minha mochila aí rapidinho. Ele agora é um jovem, ele carrega a mochila, parece que vai para a escola. Tem um presentinho, acho que você, mais do que ninguém, precisa. Poxa. Precisa guardar isso aqui em nome meu irmão, muito obrigado. Você precisa guardar esse documento. Você tá com dedicatória? Não, vou escrever agora para você aí. Então escreve. Tá? Então escreve. Por favor, que eu quero do comandante. Vou escrever. Mas você precisa ter isso como documento. Você tem sido esse aglutinador desse sentimento de pertencimento ao colégio. Obrigado, meu irmão. Isso isso aí não sou eu que estou falando, não. Acho que eu estou falando em nome de muitos amigos nossos, né? E você realmente representa esse elo forte aí, que não deixa a gente se dispersar. Eu tô aqui por causa disso, pô. Por conta dessa tua iniciativa, né? No 6 de maio, eu espero que a gente esteja junto de novo lá. Estaremos, pô. Que a gente vai comemorar mais um 6 de maio junto. Não, sobretudo no teu caso, que você tá caminhando por uma distância, pô. Pois é, então, e a oportunidade que eu tiver de estar junto com você, com nossa turma, com nossos amigos, para mim isso aí é revigorante, né? Não, é o que eu digo, é imperdível, irmão. É imperdível. É um tônico. É um tônico na vida. Eu acho que você precisa esse documento tem que estar contigo. Não, está. Entendeu? Porque você, com o CAT Marimbal ou em outras rodas de papo, né? Você tem que carregar esse sentimento aí. E isso aqui serve como um documento, um exemplo, né? De que você já deve ter visto esse livro aqui, mas você precisa guardá-lo. Eu vou te falar, é esse livro que eu tinha. Isso aqui foi no meu comando lá que a gente lançou. O Reis teve a ideia, a concepção, a Fabrícia, que era historiadora, organizou o livro, né? E eu tive o privilégio de lançar ele nos 125 anos do colégio. Isso aqui é realmente então guarda como um documento aí, fabuloso, em nome da nossa irmandade. Muito obrigado. Eu vou, aproveitando a entrega do livro, contar aqui uma história de que eu tinha esse livro e eu dei de presente ao desembargador Silvio Capanema, ex-aluno do colégio também, e que assim como eu estou me sentindo emocionado agora, ele também ficou. Ele disse uma coisa que me marcou bastante. Ele falou assim, se você tivesse me dado uma Mercedes, eu não teria ficado tão feliz. Porque ele viu aqui, inclusive, a figura do irmão dele, que faz parte do Panteão. Para quem não sabe, o Panteão do colégio, ele consagra e eterniza os alunos que tiveram... É uma nota... Cara, é uma média... eu acho que ele foi excepcional os 7 anos de colégio. É perto do 10. Perto do 10. Se não é o 10, é muito próximo do 10. E ele realmente muito, muito comovido, e eu agora estou entendendo a emoção dele. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Uma maravilha estar com você aqui. CAT Marimbal volta, tá? Com sempre um convidado a falar muito da vida do colégio e da importância que o colégio teve para a gente e o quanto que o colégio contribuiu para a sociedade brasileira e vem contribuindo, se Deus quiser. Zum Zaravalho. Zum Zaravalho.